bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Marcelo Marreiro, formado em 2014 em jornalismo. É servidor público da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na função de jornalista da TV Assembleia. Olá para todos que nos acompanham. A cultura chega com força em todo o litoral cearense. No centro do estado e nas divisas, o outono é sempre igual, mas as atrações por lá são variadas. E hoje a minha conversa com o Marcelo vai ser nesse ambiente diferente. Vocês devem estar estranhando, porque a gente acabou tendo que sair lá do jardim, porque, gente, caiu uma chuva e a gente não estava podendo gravar lá. Então nós mudamos aqui para o Salão Nobre da UFC e é um ambiente bem gostoso, bem acolhedor também. Marcelo, obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter aberto essa agenda que eu sei que não é fácil, né? Um prazer muito grande ter você aqui. O prazer é todo meu, professora. Obrigado, me sinto honrado de estar aqui nesse canal, um canal aberto de ex-alunos com a universidade, que no fim das contas, né, a gente continua sendo da UFC mesmo tendo saído. Vira nosso sobrenome, né? Exatamente. Marcelo, me conta um pouco como foi tua vida dentro da universidade, como foi para você escolher essa profissão e fazer a faculdade de jornalismo? Olha, professora, eu não sei se a gente nasce jornalista, mas assim, eu tenho lembranças de muito tempo, quando eu era criança, de já gostar de texto, de me comunicar com as pessoas. Sempre disseram que eu era muito comunicativo, expressivo, ainda sou um pouco, né? E gostava muito de assistir jornal, de estar lendo. Então acho que isso me empurrou um pouco para seguir na comunicação, para na hora do vestibular optar por fazer jornalismo. E aí foi juntando, eu entrei na UFC e foi meio que confirmando essas suspeitas de que, olha, eu gosto de trabalhar com texto, eu gosto de organizar informações, me comunicar com as pessoas, apesar de ser tímido, ser muito tímido, mas a gente vai trabalhando, né? Tímido? Demais. Jura? Juro. Gente não imagina um jornalista tímido. Eu acho que a gente vai aprendendo a trabalhar, a driblar isso, né? É engraçado. Como é a experiência dos primeiros estágios? Porque eu imagino que, né, tem tanta história engraçada do pessoal que desmaia na frente da câmera na primeira experiência. Como é esse estágio inicial? É perrengue. A gente tem que aprender na rua, é meio difícil. Assim, a minha primeira experiência, professora, foi num projeto chamado Câmera 12, que existiu na TV Jangadeiro, que tinha uma proposta de trazer jovens estudantes de jornalismo e experimentar, né? Mostrar ali bastidor, como é que a gente descobria uma notícia, produzia, ia à rua. E já nessa época me colocaram como repórter, né? Eu produzia e ia para a rua. E era muito perrengue, porque a gente pegava umas pautas assim de, vamos fazer uma pauta, uma trilha. A gente fazia uma trilha, vamos mergulhar, mergulhei com tubarão. Nossa, tinha muitas coisas assim, mas a gente se jogava porque a gente primeiro era jovem, não é isso? Quando a gente é jovem, a gente só vai. E aprendi bastante, assim, desde a produção, a forma correta de pegar o microfone, de exportar para a câmera, gravar. A gente também fazia imagens de apoio para o cinegrafista, então foi uma escola para mim. Me conta como essa perspectiva do jornalista hoje, né? Porque a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, né, Marcelo? Mas qualquer pessoa com um celular na mão é capaz de flagrar um momento e rapidinho viraliza, tá na rede, tá na televisão, tá... Assim, você acha que isso compete com o jornalismo? Ou ajuda, até traz mais credibilidade para o jornalista? Como é que você percebe essa relação? Eu acho que ajuda na medida em que as notícias chegam mais rápido, né? Antigamente o que estava no interior, numa cidade muito isolada, onde os grandes meios estavam, né, muitas vezes eles não sabiam, demorava a chegar a notícia até, né, onde estavam os grandes veículos. Com as redes sociais, as pessoas passam a ser produtoras de conteúdo também, ali a partir dos anos 2000, né? E depois os próprios meios se apropriam das mídias sociais. Então eu vejo como aliado, na medida em que esse conteúdo chega,
Mas o papel do jornalista, eu acredito, continua sendo de ser um filtro de responsabilidade social, de checar se aquela informação é correta, de fazer ali uma apuração com responsabilidade, porque não basta você fazer uma imagem e passar para frente e pronto, fiz meu papel. Se fosse assim, qualquer um seria jornalista, mas essa não é a questão. A questão de ser jornalista é você aproveitar essa imagem que você viu e se eu vou colocá-la para frente, digamos assim, divulgá-la, eu preciso apurar, checar se é verdadeira, porque hoje em dia, né, existe fake news, existe manipulação de todo jeito. Então, o cuidado e a responsabilidade do jornalismo, hoje em dia, do jornalismo profissional, é primordial. Eu acho que até traz mesmo mais credibilidade, quer dizer, a gente às vezes vê uma imagem, mas a gente, enquanto não ouvir de alguém profissional da área, você fica, né, será que é verdade? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto eu posso confiar nessa informação, né? Sim, sim. A gente tem que duvidar sempre, porque a educação midiática diz muito sobre... Não são apenas os produtores de notícia que têm que entender como uma notícia é feita, né? O processo de construção de uma notícia, de uma reportagem. A gente que trabalha, a gente acaba entendendo melhor. Mas as próprias plataformas têm feito muito isso, de informar o público, a notícia nasce assim, existe um processo de apuração. Hoje em dia, com essa história de fake news, muito tem se falado da responsabilidade social do jornalista. Então, para que as pessoas conheçam como é feito esse trabalho e elas tenham um senso crítico maior. Então, é essa educação midiática, entender como as mídias funcionam para que elas, como usuárias, tenham uma criticidade maior. Como é o curso de jornalismo? Bom, quando eu entrei em 2010 e o currículo está muito parecido ainda, a gente tem uma base teórica no início da graduação, né, nos primeiros semestres, acho que no primeiro e no segundo, que tem ali disciplinas de filosofia, sociologia, formação da sociedade brasileira, onde a proposta é realmente essa. Como a gente chega na graduação muito, às vezes, sedento de, eu quero trabalhar texto, não, calma, vamos ter aqui um preparo, né, uma base sociológica, filosófica, aplicada à comunicação. Então, isso é uma reflexão e uma formação humana, conceitual muito importante, sabe, professora, para quem vai trabalhar com comunicação, com jornalismo, enfim. Posteriormente, vem assim, né, um parque de diversão para quem quer ser jornalista, que são as matérias, as disciplinas mais técnicas, né, jornalismo impresso, telejornalismo, jornalismo audiovisual, que hoje em dia é muito voltado para a produção de conteúdo para as mídias, né, mídias sociais, assessoria de comunicação, jornalismo no terceiro setor. Então, você vai aperfeiçoando várias possibilidades, né, do currículo no decorrer do curso. Como foram tuas experiências profissionais? Formou-se aí? Como é que você começou a trabalhar? Como é que foi essa decisão do caminho profissional a seguir dentro do jornalismo? Desde criança eu gostava muito de assistir televisão, então eu acho que eu já entrei com essa cabeça de quero trabalhar com o telejornalismo. Em 2010 ainda não existiam assim, as mídias sociais muito fortes, né? Então entrei com essa cabeça. Logo no início, professora, surgiu um projeto de extensão lá na graduação chamado PET TV, que era do Programa de Educação Tutorial, voltado para estudos e práticas em telejornalismo. E logo no primeiro semestre eu entrei, fiz inscrição e fiquei até o final da graduação. Então aquilo ali já me despertou muita coisa. Quando veio mais ou menos no quarto semestre eu tive essa experiência na TV Jangadeiro, né? Fiquei 1 ano e pouco, depois já fui para outras experiências no mercado, passei por jornais, por assessoria de comunicação em órgãos públicos também, estágio, tudo isso estágio, né? Depois que eu me formei, fui trabalhar com televisão, lá na TV Diário, fazia produção, reportagem para um jornal todo voltado para matérias no interior, pautas regionais, né? Que era o Diário Regional. Então fiquei um bom tempo lá. Depois fui para a Defensoria Pública, trabalhar com comunicação e direitos humanos, enfim, uma coisa foi puxando a outra e me despertou essa coisa do serviço público, né? De como a gente pode usar uma comunicação pública eficaz e de interesse público. Pois era isso que eu ia chegar. Como é que surgiu a ideia de fazer um concurso público e o que muda, né, do jornalismo tradicional, comercial, para o jornalismo público? Primeiro, eu preciso dizer que uma inspiração muito grande para mim são os meus pais, que os dois são servidores, né? Um trabalha na área da saúde, com gestão de insumos, enfim, e a minha mãe, ela trabalha na educação, é secretária escolar.
Então, os dois sempre foram servidores e sempre falavam, olha, faça concurso público, muito pela questão da estabilidade, né? Que a gente sabe que o mercado ele é muito estável. Então, eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não, quero ir para o mercado, trabalhar em televisão. Veio a pandemia, e aí, lockdown, aquela coisa toda, e eu decidi estudar. Eu, vou desengavetar esse projeto de estudar para concurso. Na época, eu tinha aberto o edital da Assembleia, e me inscrevi e meti a cabeça assim nos estudos, assim, sem freio, e fui. Eu já tinha saído da Defensoria Pública, né, fiquei 1 ano e meio lá e tinha isso muito forte de como a gente usar a comunicação para servir as pessoas, no sentido de lá a gente informava as pessoas sobre os direitos e do próprio serviço da Defensoria Pública. Isso abriu a minha cabeça de uma forma que, poxa, não que o jornalismo comercial não o faça, mas no serviço público, além da estabilidade, eu sinto que a gente tem mais autonomia para propor alguns projetos. Por exemplo, na Assembleia, a gente tem um projeto muito legal lá, que é uma agenda cultural multiplataforma, que a gente é chamada Só Vamos. Na Só Vamos não tem tempo ruim e a gente pode provar. Roda a vinheta. Né, tá no TikTok, no YouTube e na própria TV, que a gente busca dar espaço ali para artistas independentes e espaços públicos do Ceará, de Fortaleza, da capital. Então, o que é que eu quero com essa comunicação? De certa forma, eu quero trabalhar temas que são pouco trabalhados, artistas independentes de todos os cantos do estado, e divulgar as atrações deles. E em equipamentos públicos, né? Ou seja, cultura acessível, de graça, para todos os gostos. Esse é o nosso lema, digamos assim. Fora outras séries que a gente trabalha, a gente tenta trabalhar sempre temas que são diferenciados. Eu acho que a comunicação pública é boa por isso, sabe, professora? Porque a gente tenta tocar em assuntos que muitas vezes estão esquecidos, negligenciados. Muitas vezes a mídia comercial, os meios de comunicação comercial convencionais estão muito focados no factual, naquela cobertura, né, do dia a dia, e acabam esquecendo de contextualizar e aprofundar outros temas. E aí eu acho que entra a comunicação pública. É muito bonito, né? Eu hoje ocupo o cargo de coordenadora de comunicação. Embora eu não seja da área de comunicação, por ser da área de marketing, ter muita afinidade. E é interessante que desde a hora que eu assumi esse cargo, já faz 3 anos, eu vejo a comunicação como uma grande prestação de contas, sabe? A comunicação da universidade, ela mostra lá para a sociedade o que nós fazemos com recurso público em pesquisa, em ensino, em extensão, em inovação, em empreendedorismo. Então é isso, é uma comunicação que ela traz a comunidade para junto, né? É um convite quase, né? É abrir, é dar acesso, e é de uma riqueza tão grande, né? E eu acho tão bonito ouvir você falar dessa forma da comunicação pública. Você já está há quanto tempo na TV Assembleia? Eu vou fazer 1 ano ainda e já fiz muita coisa. Que bacana! Aliás, eu preciso dizer como foi que eu conheci esse rapaz aqui. Essa joia, ele me contactou para fazer uma matéria para a TV Assembleia. Eu tenho uma memória afetiva muito boa com a banca do Sobral da Praça do Carmo, né? Eu e meus irmãos íamos à missa com meu pai e minha mãe, e ir à banca do Sobral era um acontecimento. E assim, foi afinidade à primeira vista, e na hora eu disse: Marcelo, você estudou aonde? Na UFC. Você sabe como é, né? Na mesma hora veio o convite: Marcelo, eu preciso que você me conte essa sua história, né, de aproveitar a pandemia, inclusive, para algo mais positivo, né, para sair da neura em que nós vivemos naquela época. E está aí um fruto bom que saiu, né, durante a pandemia. Esse emprego maravilhoso, né? Sim, sim, tem sido uma experiência riquíssima. Primeiro, como você falou, né, a gente trabalha com uma comunicação que aproxima as pessoas, que tenta aproximar, né? Então a equipe sempre tenta estar nessa sinergia de trabalhar com esse propósito em mente. A comunicação, ela é um dever do Estado e um direito das pessoas. Então, o nosso trabalho é esse, aproximar cada vez mais, fazer uma comunicação humanizada, próxima das pessoas, e a gente sempre tenta caminhar nesse sentido. É um exercício diário, né, professora? É um exercício diário. Marcelo, uma pergunta que eu gosto muito: como é a teoria na prática? Olha, a teoria na prática, ela ajuda bastante,
mas na prática você tem que lidar com outros atores ali envolvidos, né, que muitas vezes a teoria não prevê. Então, a teoria ensina bastante, é necessária, mas eu acho que a prática consolida. Eu acho que eu diria isso, a prática consolida a teoria. A prática consolida, é verdade. É uma contribuição mútua, né? Sem a teoria você não tem aquelas saídas estratégicas que exige de você o conhecimento cognitivo, sim, né? Por outro lado, a atitude é que dá a saída para situações imprevistas, né? Sim, a universidade proporciona muito isso. Você falando, eu lembrei de uma experiência que a gente teve na UFC, na disciplina de jornalismo impresso. Lá a gente tinha um professor maravilhoso chamado Ronaldo Salgado, que tinha na cadeira, a gente fazia uma revista chamada Revista Entrevista. Você deve conhecer, né? Famosíssima. E a gente fazia parte da preparação teórica de o que é uma entrevista, como se preparar para uma entrevista, né? Estudava autores que falavam sobre diversos pontos de vista e no fim a gente produzia essa publicação que convidávamos autoridades, pessoas influentes da nossa cidade, do nosso estado e fazíamos essa entrevista em profundidade, que era muito bacana, assim, eu aprendi demais com o professor Ronaldo e com a turma, de como a entrevista ela é um momento de escuta, né, e que ali você tem que estar atento a tudo, né, se prepara para ela, mas lá tudo pode acontecer. Então você tem que estar sempre com escuta ativa para dali você extrair o melhor do seu entrevistado. Aí eu precisava fazer essa menção ao professor Ronaldo, porque foi maravilhosa essa experiência. Maravilha, vou mandar essa entrevista para ele, mandar o link da nossa entrevista para ele. Um abraço, professor. Lindo. E você falou uma coisa interessante, às vezes você fala para muita gente, mas se comunica com poucos, né? Isso é a percepção de comunicação estratégica, que é exatamente o que as empresas estão buscando, é a fala por nicho. Às vezes você se comunicar com menos gente, você tem uma efetividade de resposta maior do que aquele tiro de canhão para matar mosquito, né? Então você, às vezes, dá uma mensagem numa mídia de massa, ou ainda com a ideia de comunicação de massa, quando falar menos e com um público mais dirigido, você tem um retorno muito maior. Exatamente, é o que acontece no digital muito, né, professora? Exato. Existem pessoas que são influencers, que são quase empresas, porque eles produzem conteúdo e que tem uma quantidade de seguidores pequena, se você for olhar outros números, né, não chega a 1 milhão, mas que é um público extremamente engajado, que está consumindo o conteúdo dos vídeos, né, no caso do YouTube, e que essa pessoa sobrevive a partir... Ela entendeu o público com que ela quer se comunicar, produz conteúdo de qualidade e esse público satisfeito engaja, está ali sempre assistindo, compartilhando. Então, essa visão do entender com quem eu quero me comunicar e que ferramentas eu vou usar para isso, hoje em dia é primordial. E eu vou dar um depoimento, sabe? Há 3 anos eu estou trabalhando com jornalistas e eu estou assim a cada dia mais encantada com a rapidez e a beleza com que produzem textos, sabe? Então nós escrevemos muitos textos científicos e eu vim para cá com essa perspectiva da escrita científica, porque eu não tinha a escrita jornalística, como não tenho, né? Eu sou a gestora do setor, então eu sou uma aprendiz, uma admiradora do trabalho do jornalista, mas é encantador. Eu quero parabenizar não só a minha equipe, a equipe da UFC Informa, como todos os jornalistas. Gente, a capacidade que vocês têm de ouvir aqui uma palestra, de ir ali cobrir um evento, em menos de 1 hora você ter um texto fantástico, impecável, publicado no portal, divulgado para o mundo, porque a internet hoje é para o mundo, né? E é claro, com o trabalho impecável das nossas revisoras, mas assim, gente, é admirável. Então eu quero dizer, sabe, Marcelo, que eu sou fã do trabalho dos jornalistas depois dessa minha enorme, grande, valiosa experiência de 3 anos. É um trabalho em equipe, né? É mesmo, e aqui nós temos os redatores, né? Nós temos os revisores,
Nós temos a UFC TV, que é o nosso apoio aqui, que transforma aquele texto enorme numa fala rápida, e agora cada vez mais rápida, né, em rios de 1 minuto, e ela tem que dizer com a mesma competência do que está escrito. Sim. O jornalista fotógrafo, que tem que pegar aquela imagem que passe a mensagem que está escrita. O designer que trabalha com a diagramação perfeita para que a imagem esteja em harmonia com o texto que está escrito, né? E o trabalho do editor de fazer com que o vídeo converse com o texto, e muitas vezes ele vem ali linkado no texto, né? Então, assim, olha, é encantador. Vocês estão vendo, né, gente? É muita gente envolvida. Não é só quem está dando rosto àquele produto ou que está assinando, né? É realmente um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Fora esses atrás das câmeras aqui, Álvaro e Guti. Que deixam tudo certinho para a gente só gravar, né? Até pilha que falta imediatamente do ambiente, eles já criam um cenário. Então, assim, cara, vocês são demais, sabe? Assim, eu acho que a equipe que trabalha para colocar notícia no ar é uma coisa, é um trabalho encantador. Marcelo, olhando para aquela câmera ali, qual o conselho que você dá para quem ainda está na faculdade? Olha, gente, força. Primeiro, força. Força porque eu sei que é difícil, no sentido de muitas pessoas conciliam, né, a faculdade com estágio, é um volume de estudo muito grande, né, uma dedicação que é exigida. Então, assim, gente, continuem, sabe? Tentem encontrar ali afinidades que aproximem vocês. Hoje, jornalismo não é apenas televisão, jornal, rádio. Tem um mundo de possibilidades no terceiro setor, com marketing de conteúdo, com assessoria de comunicação, enfim, existe uma série de possibilidades que vocês podem buscar. Tentem encontrar esse caminho e buscar pessoas, né, que podem ajudar e principalmente se preparem para isso, porque o mercado é difícil, você precisa gostar realmente e quando precisa adaptar os rumos, adapte também, não tem problema, sabe? Mas não desistam, o estudo, a graduação, o diploma em jornalismo é importante. E é isso mesmo, adaptar, às vezes você está no meio do caminho e você diz, não é por aqui que eu quero ir, e ter essa flexibilidade, né? Você se atualiza e fez curso depois da faculdade, fez alguma especialização? Sim, eu acho que 4 anos depois da graduação, considero até que custou um pouco, eu queria ter emendado logo numa pós-graduação, eu fiz uma especialização em comunicação estratégica. Que maravilha! Que justamente me colocava nesse ambiente mais do digital, de pensar marketing digital, de pensar outros públicos, né? Porque quando a gente trabalha num veículo comercial tradicional, você ainda tem aquela cabeça da comunicação de massa, né? Você se comunica com todo mundo, mas será que você está se comunicando mesmo? Né? Então, quando você começa a visualizar públicos diferentes, nichos diferentes, estratégias diferentes a partir de um diagnóstico, eu acho que isso enriquece muito o trabalho do comunicador. Essa especialização me deu isso. Foi aonde que você fez? Foi na Unicest, né? O Centro Universitário 7 de Setembro. Que bacana. Aí foi lá e concluí e agora há pouco tempo eu decidi meio que dar uma guinada, assim, de fazer outra coisa, que estou no mestrado profissional de políticas públicas aqui na UFC. Que bacana! Que está sendo uma experiência riquíssima também, professora, porque você vai se aprofundar em assuntos sociológicos, históricos, que tudo isso vai dar um embasamento para você entender as políticas públicas. E o que são as políticas públicas? É o que o Estado faz para que as pessoas tenham acesso a serviços, a projetos, programas. Isso vai enriquecer muito o meu trabalho como jornalista e, né, vai ampliar a minha visão sobre muita coisa e também meu trabalho numa instituição que trabalha com a aprovação de políticas públicas. Então eu achei que era o casamento perfeito. Que maravilha! Isso é um conselho maravilhoso, não parar nunca de estudar, né? Porque às vezes os nossos alunos da graduação ficam loucos para se ver livre, né? Mas depois que sai, quer voltar. Exatamente, né? Mas não queiram essa correria, aproveitem a universidade, né, professora? Não só as aulas, né, porque não é só a aula, tem muita coisa na universidade acontecendo, de extensão, de projeto, palestra, seminário, encontros universitários, então tem muita coisa que as pessoas têm que usufruir disso. Então, assim, obrigada por compartilhar, obrigada pela oportunidade que me deu de aprender ainda mais, e eu
só desejo assim para você cada vez mais sucesso, Marcelo. Obrigado, professora. Sucesso para a gente. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.